Uma pergunta que muitas mães me fazem é sobre a mesada. Quando começar a dar a mesada? Quanto dar? Como fazer para ensinar a criança a administrar esse dinheiro? Então, neste vídeo de hoje, eu vou esclarecer todas essas questões para que você saiba como administrar a mesada e principalmente a educação financeira aí na sua casa de uma vez por todas. Para começar esse vídeo, eu queria contar para vocês a minha experiência pessoal com relação à mesada. Eu e minha irmã éramos adolescentes e nós tínhamos um irmão mais novo. Minha mãe costumava dar mesada pra gente e aí eu e a minha irmã, já adolescentes, a gente gastava com blusinhas, né, coisas que interessam aos adolescentes. Já meu irmão, mesmo sendo menor, recebia o mesmo valor e acabava gastando tudo nos brinquedos ali no bazar perto de casa. Mas aí foi quando meu pai teve uma brilhante ideia para diminuir as brigas e, na perspectiva dele, aumentar a nossa cooperação e colaboração em casa. Então ele criou uma lista de atividades, uma lista ali de tarefas e também uma pontuação de comportamento. E para que a gente pudesse se autoavaliar e avaliar o outro, o que ele fez? Ele colocou a cada mês um de nós como responsável para dar a nota do outro. E aí, dependendo da nossa nota, é que nós receberíamos um determinado valor de mesada ou não. E aí, o que vocês acham que aconteceu lá na minha casa quando nós, irmãos, começamos a administrar notas e sermos, de certa forma, responsáveis pela quantia de mesada que o outro recebia? Bom, se a ideia era diminuir as brigas, gente, só aumentou. A mesada e essa nota começou a ser um instrumento de chantagem. Se você não brincar comigo, eu vou te dar nota baixa. Eu vou contar para o papai o que você fez e ele vai descontar da sua mesada. E aí, em vez de cooperação e colaboração, nós conseguimos apenas chantagem, brigas e disputas. E, gente, essa é a primeira coisa que eu trouxe esse exemplo para que a gente aprenda com o meu pai. Aqui não é no sentido de crítica, né? Porque a gente sabe que todos os pais e mães fazem o seu melhor para poder acertar, mas é no sentido mesmo da gente poder aprender com os erros e recalcular a rota, porque afinal somos todos seres humanos imperfeitos, mas que buscam melhorar como mães e pais a cada dia. E aí então a primeira coisa que a gente aprende é que mesada não pode ser chantagem. Se você não arrumar o seu quarto, eu vou descontar o seu dinheiro. Se você não for bem nas provas, você vai ficar sem a sua mesada. Mesada, gente, é educação financeira. É um instrumento através do qual a gente ensina os nossos filhos a poupar, a economizar. E aí então tem 3 pontos com relação à mesada que eu queria trazer para vocês. O primeiro é que a gente não deve recompensar as atividades que são obrigação da criança. Estudar, fazer uma prova, ir bem nessa prova, arrumar o seu quarto e realizar algumas atividades de colaboração com a casa e com a coletividade não devem ser remuneradas.
Por quê? Porque isso, gente, vai fazer com que a criança fique interesseira, ela só vai arrumar o quarto para receber a mesada. E vai fazer com que a criança não desenvolva o seu senso de colaboração com a coletividade. Ela não vai colocar a mesa ou ajudar a dar a comida ou banho no cachorro porque ela sente que isso é a responsabilidade dela com a família. Ela vai fazer isso para receber dinheiro. O segundo ponto, gente, que também é muito importante, é que a mesada, como eu disse para vocês, ela é instrumento de educação financeira. Então, não adianta só dar a mesada. A gente precisa, e eu vou ensinar isso para vocês aqui hoje nesse vídeo, ensinar a criança a lidar com este dinheiro. A mesada é para administrar os gastos, Ela não é um ganho a partir daquelas atividades que são de responsabilidade da criança. Mas aí, no terceiro ponto, sim, a gente pode remunerar pequenas atividades que não sejam das responsabilidades da criança. Por exemplo, a criança tem ali em casa a atribuição de arrumar o seu quarto e realizar as suas tarefas. Mas um belo dia eu vou arrumar um guarda-roupa e vou pedir para o meu filho me ajudar. E aí sim eu posso dar pequenas remunerações para ele realizar pequenos apoios, pequenas ajudas que não sejam da sua responsabilidade. Lembrando aqui que eu não disse pequenos trabalhos. Criança não trabalha. Criança pode e deve colaborar, sim, mas sempre com apoio e orientação do adulto. A criança não deve ser responsável por tarefas que não estejam de acordo à sua idade, Mas eu falo sobre isso no nosso vídeo sobre as tarefas domésticas. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico para vocês as tarefas domésticas adequadas a cada idade. Mas, voltando à mesada então, e tendo destacado esses 3 pontos, e aí então vem as dúvidas de vocês. Quanto dar, quando começar, o que fazer e principalmente o que ensinar através dessa mesada. A mesada pode começar lá pelos 3 a 6 anos de idade. A criança com 3, 4 anos já começa a se interessar por moedinhas, por algum dinheiro, por algumas notas, e aí a gente já pode começar com a semanada. O que é a semanada? É aquele dinheirinho dado por semana. E sempre, gente, no mesmo dia da semana, para ajudar a criança a ter organização, planejamento e evitar que a criança fique ansiosa esperando um valor, uma quantia que ela não sabe quando vai chegar. Então, todo sábado, ou toda sexta, ou todo domingo, dar um pequeno valor para essa criança de 3 a 6 anos de idade. Pode ser 2, pode ser 5 reais, de acordo com aquilo que a família pode e acredita. Mas tomar aqui um cuidado muito importante. Nós estamos falando de crianças pequenas, então nesta idade o ideal é que a gente use notas e não moedas, porque moedas podem ser colocadas na boca e aí eu nem preciso dizer para vocês o que pode acontecer, não é mesmo? Mas então, uma vez que a gente deu notas para essa criança, a gente pode comprar uma carteira para ela guardar esse dinheiro, porque a criança também nessa idade, de 3 a 6 anos, ainda não tem a noção do valor. Então ela vai contar quantas notas ela tem. Ela ainda não sabe que cada nota tem um valor diferente, ela ainda não faz essa relação pela dificuldade mesmo de pensamento abstrato que ela tem. Mas é muito importante que você compre ali uma carteira, um cofrinho para ela e comece já a ensinar
desde essa idade, a criança a começar a poupar. Aí, de 6 até mais ou menos uns 8 anos de idade, a gente vai continuar com a semanada. A criança vai continuar recebendo esse valor por semana, mas a gente pode aumentar um pouquinho o valor. Então, aquela criança que recebia 2 pode começar a receber 5, aquela criança que recebia 5 pode começar a receber R$7. Tudo isso sempre de acordo com a própria realidade da família. Porque lembra que a gente quer ensinar educação financeira? E se a gente quer ensinar educação financeira, o primeiro ponto que a gente precisa ensinar para essa criança é a própria perspectiva financeira da família. O que é possível e o que não é possível para aquela família. Nenhuma criança precisa receber o mesmo do que o amiguinho. E isso tem que ser dito para ela. Cada família tem uma realidade e cada mesada deve se adequar à realidade de cada família. E aí então, nessa idade de 6 a 8 anos, a gente já começa a ensinar a como gastar, o que ela pode comprar, o que ela não pode comprar, mas eu vou falar um pouquinho mais disso ao final desse nosso vídeo. Porque depois de 8 a 11 anos, a gente vai passar da semanada para a quinzenada. Então, essa criança de 8 a 11 anos já consegue esperar um pouquinho mais. Então, nós vamos também desenvolvendo nessa criança a habilidade de espera. Aqui de novo, a gente faz esperar um pouquinho mais, mas oferece um valor, podemos aumentar um pouquinho o valor, mas vai sempre estar adequado à realidade familiar. E por fim, de 12 anos em diante, aí a gente pode passar para o mensal, para a mesada. E o ideal que seja também junto ali com o dia de pagamento dos pais, que a gente continue tendo um dia fixo para evitar gerar ansiedade nesse, a partir dos 12 anos, nesse adolescente agora. Mas, como eu disse para vocês, não basta dar a mesada. Mesada é instrumento de educação financeira. Então, o que a gente vai ensinar aos nossos filhos? Economizar, guardar o dinheiro para poder comprar algo que eles tenham vontade. Eles vão aprender a comparar preços. Eu quero um ursinho de pelúcia. Quanto custa nessa loja? Quanto custa nesse site? Quanto custa no outro site? Quanto dinheiro eu tenho? O que eu preciso economizar? Quantas semanas eu vou ter que esperar? Tudo isso é instrumento de educação financeira. Um outro ponto que a gente pode ensinar para os nossos filhos é a como pedir descontos. Chegar numa loja, perguntar numa padaria, perguntar se tem desconto quando se compra 3 chicletes ao invés de 1 e ensinar essa criança a economizar. Nós também, através das mesadas, precisamos ser firmes ao lidar com a situação em que a criança fica sem dinheiro. Porque muitas vezes ela vai gastar todo o dinheiro dela, vai ficar sem dinheiro e vai te pedir algumas coisas. E aí é quando nós pais precisamos ser firmes em dizer: olha, agora você precisa esperar a sua próxima mesada ou semanada, porque também é muito importante que a criança entenda essa relação de troca e entenda que quando a gente gasta tudo, a gente fica sem. Aprender a lidar com essa situação vai torná-la um adulto muito mais consciente em relação ao dinheiro no futuro. E por fim, a gente pode sim, com a mesada, estabelecer algumas regras, tanto para gastos, quanto também em relação a quanto economizar. Você pode combinar com seu filho, por exemplo, que 20% da mesada vai ser guardado e o restante ele pode gastar. Mas você também pode combinar com ele no que ele pode gastar esse dinheiro.
Por exemplo, ele vai poder comprar R$ 50 só de doce ou não? Quais são as regras da sua casa? Você vai estabelecendo com seu filho também no que e como ele pode gastar. Mas lembra que essas regras elas têm que ser previamente combinadas. Não adianta a gente não estabelecer regras e depois esperar que a criança cumpra uma coisa que a gente não combinou. E nestas regras, gente, para que serve ou para que não deve servir a mesada? A mesada é para os gastos da criança ou do adolescente, com aquilo que não é necessidade básica dela. Não é o material escolar, não é a roupa, não é a comida. É diferente quando o adolescente, por exemplo, quer comprar uma calça de marca e aí você combina com ele que você já compraria a calça jeans dele e aí ele te passa o valor excedente para comprar aquela calça que ele quer. Você compra todo o material da criança e aí ela usa o dinheirinho dela para comprar aquela caneta diferente que ela está com vontade de ter. Tudo isso é extra, mas necessidade básica da criança ou do adolescente tem que ser garantida por nós, pais e mães, e não pela mesada. Então esse dinheiro é para figurinhas, para doces, para cinema, para coisas que essa criança e adolescente quiser, para além das suas necessidades básicas. E aqui eu quero fazer um destaque muito importante que, principalmente para criança pequena, a gente não deve dar a mesada para que ela gaste, por exemplo, com o lanche da escola. Porque aqui a gente corre o risco, quando a gente coloca a mesada para alguma necessidade básica, a gente corre o risco da criança não comer para poder poupar esse dinheiro. Então, necessidade básica nunca deve ser suprida através da mesada. E sim, aquelas questões, aquelas coisas, aqueles elementos, aqueles brinquedos que a criança quiser para além das suas necessidades. E, como eu já disse para vocês, com isso a gente ensina poupar, economizar, gastar e principalmente ser um adulto consciente na sua relação com o dinheiro para o futuro. Então, vale a pena, não é mesmo? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero mais ainda que você coloque todas essas orientações, todas essas informações em prática aí na sua vida com a sua família. E aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o lembrete, porque toda semana nós temos conteúdos de muita qualidade, especialmente preparados para você.